Eu queria que a Tainá contasse pra gente qual o caso mais desafiador que você já teve. Qual foi a situação com um cliente que você teve? Conta pra gente aí, os bastidores. Uau, Ellen, essa pergunta que tu me fez refletir um pouco agora aqui e lembrei de um caso de uma empresa familiar, onde eu atendi. E quando eu cheguei lá, era uma empresa familiar, e quando eu cheguei lá, o ambiente não estava propício nem para os colaboradores. Foi assim, bem no início da minha carreira mesmo. E eu conto essa história porque era clínica? Não era. Mas o atendimento é importante em todas. Mas só para as pessoas saberem, você não atende só médicos, né? Não só médicos. Você cuida desse alinhamento, gestão de pessoas, experiência do cliente em outros negócios. Outros negócios. E foi aonde eu iniciei também, né? Foi um dos pontos que eu iniciei. Uma das primeiras empresas que eu atendi. Eu cheguei lá numa empresa familiar. Empresa familiar tem os desafios da relacionamento, famílias, né? Quando eu cheguei lá, tinha até o local onde a proprietária colocava o filho. Então, ela levava o filho para dentro do escritório. Isso está correto ou errado? O que vocês acham? Depende. É Depende difícil falar muito. sem tá... Eu acho que não tem certo ou errado. Não tem certo nem errado. E o que ela me pediu, assim, será que eu tiro, não tiro? O que tu acha, né? Eu não trago ou trago ele? E foi uma questão bem delicada, porque eu ainda não sou mãe, mas eu imagino como seja para elas. E como que eu fui construindo isso para ela e mostrando que ali era um ambiente onde a gente precisava entregar resultado e que talvez ela, não levando tanto o filho ali, ia contribuir para que os demais gerasse ainda mais resultado, porque ainda atrapalhava um pouco o foco. Era ponto de distração? Era um ponto de distração. E teu maior desafio foi, então, tentar desvincular, né? Essa questão familiar também, não separando completamente. Acho que o teu maior desafio foi trabalhar com a pessoa, né? Humano ali. Humano. Não só do trabalho, né? Isso, trabalhar com o humano e fazer ela entender que talvez se a gente diminuísse a frequência, que levasse, e tinha como, né? Naquele caso, tinha como fazer isso, a gente teria mais resultados. E o que aconteceu? A gente começou a aumentar o faturamento. Começou a aumentar o faturamento da empresa. E como que foi trabalhado o fator culpa de mãe por não estar... Exatamente. Né? Esse foi o desafio, né? Esse é um dos meus maiores desafios. Quando tu me perguntou, eu já lembrei desse. Porque foi aí que eu precisei trabalhar a mentalidade dessa mãe. Porque ela não estava deixando de ser uma ótima mãe se ela tirasse do ambiente de trabalho, de produtividade dela, a criança, e separasse os momentos, né? Separasse os momentos. E quando a gente fala sobre mãe, né, é muito delicado. Sim. Porque Ellen, você já se viu nesse caso aí? Dois filhos. Dois filhos, Ellen. E imagina, né, se você levar os dois para a clínica todos os dias, contribui para o teu trabalho ou não? Não tenho como ter foco nos meus atendimentos se eu tiver que cuidar do meu filho. Porque mesmo que você tenha um ambiente, alguém lá, você tem que cuidar, né? E foi isso, né? E mostrar para ela que estava tudo bem, que ela não ia se sentir culpada de colocar o filho com uma outra pessoa, com a mãe, né? Com a mãe dela, cuidando, que tinha essa possibilidade. Como é empresa familiar, a gente tá tudo ali. Tava todos, né? Pai, mãe, filho, irmão. Então, tava todo mundo ali. Só que levar a criança desfocava dos colaboradores. Também. Que eles estavam no foco, né? Tinha meta para bater. Quando a gente fez isso, a gente aumentou a meta. Aumentou em 20% no primeiro momento. Depois a gente aumentou em mais 20% a meta. Agora foi aumentando gradativamente.